Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Amém. Tudo bem? Vocês estão bonitos, hein? Estão bonitos. Deixa eu ver as cores das máscaras. Se alguma máscara se destaca. Eloá, com máscara rosa. E a Lude também com lilás. São as mais bonitas aqui. Vamos ficar em pé, queridos, e abrir a palavra de Deus no Salmo 101. Bom dia a todos, graça e paz na transmissão do culto da Igreja Evangélica Congregacional do Bairro Fluminense, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, Brasil. Está chegando aqui ao meu ladinho, Dona Vânia Simões, que vai fazer a interpretação em sinais de Libras. Tá bom? Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 101. Eu farei a leitura aqui, você acompanha aí na sua Bíblia. Salmo 101. Diz assim: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei, e o que tem olhar altivo e coração soberbo não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, e que anda em retidão, em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Eu quero destacar o versículo de número 1. Vamos ler juntos? Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Vamos louvar o Senhor. Quero chamar o Ministério de Louvor para tomar posição. Vamos nos conduzir com 2 canções de louvor ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a tua bênção a todos nós que estamos aqui reunidos, que o Senhor seja glorificado na manhã desse dia, no ajuntamento aqui em sua casa. Recebe a nossa gratidão, recebe, ó Deus, a cada um de nós em culto, derrama a tua bênção sobre nós, quebranta o nosso coração. E, ó Deus, queremos te ser gratos, uma vez mais, por essa oportunidade rica e feliz que tu nos dás. Estarmos reunidos aqui em teu nome, para a glória de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Amém. Eu sei que a máscara abafa um pouquinho. Mas deixa eu dar umas recomendações antes aqui, de passar para o Ministério de Louvor, que já tá todo mundo aqui, já, né? Os nossos cultos, né, sempre bom repetir, os nossos cultos, eles se realizam uma vez na semana, domingo, 9 horas da manhã, por conta desse momento que a gente está vivendo, passando. E aí, a gente, aqui na igreja, na chegada da igreja, nós temos lá o álcool gel na entrada, você deve fazer uso do álcool gel, certo? A sua temperatura é aferida. Nós já tivemos irmãos que vieram e tiveram que voltar para casa, por conta da temperatura que estava acima do permitido. Foi testado uma vez, foi testado 2 vezes, esperou mais um pouquinho mais outra vez. Isso para dizer para os irmãos da seriedade que nós temos procurado ter. A gente não sabe se o irmão tinha Covid ou não tinha Covid, mas a temperatura estava anormal. Então não foi permitida a entrada dele, por uma questão de segurança dele e de todos nós. Os nossos cultos são reduzidos, né? Um culto de 1 hora, 1 hora e pouquinho, bem reduzido. E a gente pede, eu sei que está todo mundo desejoso de cumprimentar, abraçar, que enfie as mãos nos bolsos para quem tem calça e bolso. Não cumprimente com aperto de mão, com abraços, não é? Não vamos deixar a emoção fugir
e ocupar a nossa razão. A gente tem que ter esse cuidado. A vontade de sair abraçando todo mundo. É a nossa vontade. Mas nós temos que ter cuidado quanto a isso. Porque se você for cumprimentar o outro que está consciente, o outro não vai dar a mão para você e você vai ficar triste. Então, a gente pede que a gente se prive desses momentos. Vai passar, diga aí, vai passar. Vai passar. Vai chegar o dia, faça igual Simone. Simone, faz e repete isso aí. Olha a irmã Simone fazendo. Ela se auto-abraçando. E vamos ter esse cuidado. Vamos ter esse cuidado um com os outros. Tá certo? Vamos deixar essa questão do abraço, do cumprimento para outro momento. Crianças, mantenham-se ao controle de seus pais. Pais, controlem suas crianças, fiquem com elas. A gente vai fazer o máximo possível para ser um culto bem reduzido, para a gente poder não ter dificuldade. A utilização de bebedouro e banheiro não está proibida, mas restrita. Então, se você pode aguentar um pouquinho, aguente. No próximo culto, traz sua garrafinha, se for o caso, beba sua água, traga de casa. Evite isso, porque assim vamos gerar conforto e segurança para todos nessa fase de pandemia. Repete aí, vai passar. Vai passar. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, tu és lindo, tu és maravilhoso. Nós temos aqui adorar o teu santo nome e glorificá-lo, Senhor, porquanto tu és tão poderoso, tão glorioso. Nesse momento de dificuldade estamos passando, Senhor, bem guardado, Senhor. Ó Deus, abençoa todos os enlutados. Toma o coraçãozinho deles, Pai. Tua palavra diz que nós temos que chorar com os que choram e alegrar com aqueles que se alegram, Senhor. Ó Deus, pedimos ao Senhor também que venha tirar, Pai, toda a indiferença. Que o teu povo possa, Senhor, se sentir livre para te adorar, para te exaltar, para colocar os seus membros para o céu, Senhor Deus, suas mãos, e exaltar o teu santo e poderoso nome, Pai, porque é para isso que nós fomos, ó Pai amado, gerados, para te adorar, Senhor. E nós estamos aqui para adorar o Senhor. Que haja, Senhor Deus, no nosso meio alegria, paz, que haja no nosso meio temperança, que haja no nosso meio a presença do teu Espírito Santo, Senhor. Quebra todo jugo, despedaça, Deus, tudo aquilo que o inimigo quer plantar em nossos corações, em nossa mente, que caia por terra agora em nome de Jesus. Maior o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. É a tua palavra e nós tomamos posse da tua palavra, porque nós somos obedientes ao Senhor. Ó Deus, não deixa que nós venhamos andar, Senhor Deus, só na circunstância dessa terra, mas que nós venhamos andar, Senhor, focado no Senhor, orando ao Senhor, lendo a tua palavra, Senhor. Pai, sem o Senhor não dá. Amém? Aleluia. Sem Jesus não dá. Glória a Deus. Bem alegre. Isso, irmão. Vamos embora. Vamos adorar o Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Você pode aplaudir o Senhor aqui, ó. Eu sei que você é chique, mas é o Senhor. Vamos embora.
A palavra que Deus me deu, ou que o Espírito Santo me deu essa semana, eu acho que o pastor já falou, o pastor falou um monte de palavras aqui que eu não palavras mais modernas, tem que procurar no dicionário. E a gente, na nossa simplicidade, na nossa humildade, o Espírito Santo de Deus vai falando conosco. Foi resiliência. Quem conhece essa palavra? Confere, manda a mão. E aí, eu fui pesquisar. A resiliência é um indivíduo, é a capacidade que o indivíduo tem, que a pessoa tem, de passar por vários problemas, pelas dificuldades a qual nós estamos passando, e manter o ânimo, manter, no nosso caso, a fé. Né? Eu não sei como você entrou aqui, não sei se você entrou aqui preocupado com alguma coisa, como eu já entrei várias vezes, mas eu sei de uma coisa, que o nosso Deus, ele é tremendo, ele é grande, ele é maravilhoso, ele pode todas as coisas. Alguém duvida disso? Não, né? Ele pode todas as coisas. E que aí eu fiquei bem alegre em o Espírito Santo de Deus falar comigo sobre isso. E aí eu emendando, em Tiago ele vai dizer sobre que nós devemos manter a alegria nas várias provações, nas provações, manter justamente isso, a resiliência. Porque Deus, ele nunca desampara os seus. Amém? Amém. Você crê? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia. O reino dele é sempre firme. É firmado em? Não me deixa no vácuo, não. É misericórdia. O reino dele é sempre? Me ajuda, igreja. Sempre com fé. Firmado em? Amém? Todo o reino se abala, mas o reino dos céus não. Aleluia.
povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia! Para dizer que tu és o Senhor. Se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer, como tu não sentia mais gente que não aqui. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos agora, nesse momento, meditar na palavra de Deus, que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Leremos a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21.
Diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Expede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Que Deus abençoe-nos com a sua palavra lida. Amém, amados? Amém. Muito bem. Somos, vez e outra, desafiados a seguir assim uma sequência de meditações progressivas naquilo que a Bíblia vai apresentando para nós. E aqui estamos, eu parei nesse texto de Mateus capítulo 15 por conta do texto de Marcos capítulo 7. Nós pregamos algumas mensagens em Marcos, e lá no Marcos 7 fala o mesmo relato sobre a mesma pessoa, com contornos diferentes. Mas o texto de Mateus ele tem um pouco mais de detalhes, digamos assim. Esse texto mostra-nos que Jesus procurava um lugar reservado, um lugar talvez para descansar, talvez para dedicar um pouquinho de tempo a mais com os seus discípulos. Eu digo cansado porque o momento anterior foi um momento difícil para Jesus, porque ele teve que enfrentar os fariseus, com aquelas perguntinhas assim, sabe, capciosas, aquelas perguntinhas: seus discípulos estão comendo sem lavar a mão. Aí vem toda uma conversa sobre isso, e parece que Jesus não responde o que eles perguntam, mas está respondendo na motivação e não o que verbalmente está sendo colocado. Às vezes, quando você lê uma resposta, você ouve uma resposta que parece não ter sentido, mas a resposta está sendo dita dentro do conteúdo, do contexto. Temos que ter um olhar assim para a Bíblia. Se a gente não olhar assim para a Bíblia, a gente vai ficar sem entender a Bíblia. Não é porque uma resposta sofisticada, filosófica, para gerar confusão, para não gerar entendimento, ou para a gente não simples. Jesus responde por conta da motivação que está lá dentro. E isso é cansativo, você ficar lidando com gente que se diz espiritual e você fica tentando apresentar a palavra de Deus e aquelas retrancas, aquelas travas. Isso cansa, porque na verdade é uma batalha espiritual. Então, esse texto que lemos, ele pode ser o fato de Jesus estar procurando descansar. E ele foge da competência nacional, do território nacional, ele vai para fora, vai para Tiro e Sidom. Hoje, Tiro e Sidom é Líbano. Ou ele queria ter um tempo mais com os discípulos, porque talvez ali já estava sendo para ele um peso de passar mais informações possíveis para os discípulos, porque, segundo os historiadores, faltava um ano apenas na terra, até a cruz. Então ele já rompeu 2/3 do seu tempo com os discípulos e tinha 1/3 ainda para cumprir, e talvez ele queria intensificar o ensino com os discípulos. Seja uma coisa ou outra, ele procurou um lugar de reservado. E aqui talvez está para nós uma coisa que Marcos vai dizer. Quer ver? Abra lá em Marcos capítulo 7.
A gente vai trafegar entre Marcos e Mateus, tá, gente? Marcos capítulo 7. Versículo 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Veja, aquilo já falei, que ele queria um lugar de descanso, ele queria um lugar de repouso, ou ele queria ter um tempo particular à parte com os discípulos, seja qual for a motivação. O texto de Marcos vai dizer que ele queria ocultar-se. Ele queria ocultar-se. E a primeira verdade maravilhosa é que Jesus, embora querendo ocultar-se, ou para descanso, ou para ter um tempo maior com os discípulos, ele não consegue. Ele não consegue se ocultar. Ele não consegue. Embora querendo, ele não consegue. E ele não consegue se esconder. Acompanhe comigo o raciocínio. Ele não consegue se esconder de quem ele quer realizar uma obra. Porque o texto vai dizer, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava naquela casa. No entanto, não pôde ocultar-se. Aí o versículo 25 diz, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Uma mulher. Ele quer se esconder, ele quer sair da publicidade, ele quer sair da visibilidade dos outros para os outros, mas ele não consegue. Se esconde numa casa, sai do território nacional da sua habitação. Ele é judeu, né? Ele vai para o estrangeiro, entra numa casa sorrateiramente. Eu quero que ninguém me veja. Mas não conseguiu. Não conseguiu porque havia alguém que ele queria fazer uma obra. A grande pergunta que se monta aqui, gente, quem é esse alguém que faz Jesus interromper o seu plano de se esconder, de se ocultar? Quem é esse alguém que faz Jesus não cumprir o que ele queria fazer? Não pôde se ocultar. Queria, mas não pôde. Em primeiro lugar, é alguém que segue uma história trivial, comum, da fé. Há pessoas que são tocadas por ele e têm fé, e nós temos falado sobre isso. Falamos da mulher com fluxo de sangue, falamos daquele homem com a mão mirrada, falamos, sabe? Segue o mesmo padrão, segue a mesma direção, segue o mesmo método, se é que podemos dizer que isso é método. Jesus não consegue se esconder para quem tem fé. O texto vai dizer para nós que, veja no versículo 25, porque uma mulher cuja filha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele. Aí está a fé. Antes, ela ouviu a pregação, ouviu sobre a fama de Jesus. Eu estou repetindo o que eu falei na semana passada.
num outro episódio. Antes, ela ouviu, e aquilo que ela ouviu produziu em seu coração uma fé extraordinária. E ela era estrangeira. Eu quero dizer para você, gente que tem fé no coração, e não é uma fé assim, tosca, não é uma fé assim, sabe, qual a expressão que eu vou usar? É exclusivamente uma fé que é produzida pela palavra de Jesus, que gera no coração de quem ouve a palavra uma certeza, uma convicção, que gera no coração dessa pessoa algo diferente. É disso, porque a fé bíblica, ela vem pela pregação da palavra de Deus. Essa mulher estava em casa e ela ouviu a palavra de Deus. Jesus queria se ocultar e não pôde se ocultar, porque alguém da fé foi atrás dele. Alguém movida por ele mesmo, porque a fé é nele, na pessoa dele, na palavra dele. Foi a ele, então ele teve que colocar o seu pensamento, o seu plano de descansar, de reunir com seus discípulos em segundo plano, por um segundo momento. Então, em primeiríssimo momento, Jesus está presente, ele se revela a quem tem um coração ardendo por fé. Então, se você diz, Jesus evaporou da minha vida, não consigo ver Jesus, não consigo sentir Jesus, é porque está faltando alguma coisa no teu coração, sabe? Falta você ouvir a palavra de Deus para essa palavra gerar fé no teu coração. Mas eu tenho uma outra notícia para você. Eu quero dizer para você que está com o coração fervendo por conta da fé que Deus te deu. Ele não consegue se ocultar de você. Ele se revela a você nessa manhã. Se revela. Se mostra. Se aproxima. Veja, amados, a importância dessa fé que vem pela pregação da palavra de Deus. Essa pessoa, ela por conta da fé, ela superou algumas barreiras. Eu queria que você me acompanhasse nisso. Algumas barreiras por conta que ela superou por conta dessa fé que ela recebeu de Jesus, por ter ouvido falar de Jesus, da fama de Jesus. A primeira barreira foi a barreira que ela superou de se sentir um peixe fora d'água. A Bíblia vai dizer que ela era de origem grega, era uma cananeia, era uma estrangeira, e o ambiente ali naquela casa era um ambiente de judeus, era um ambiente de gente que lidava com a palavra, era um ambiente de gente que amava a Deus, era um ambiente espiritual, e ela era uma estrangeira. Ela poderia ser tomada a pensar, eu sou uma estrangeira, eles são judeus, eu me sinto um peixe fora d'água. Muitas vezes você se sente no ambiente de Deus, da casa de Deus, um peixe fora d'água. Mas ela venceu essa barreira. Eu não me sinto parte, não me sinto integrante, eu me sinto à margem. Mas se Jesus te deu fé, você vencerá essa barreira de se sentir apartado, de se sentir à margem, de se sentir estrangeiro no meio do ambiente da família de Deus. A segunda barreira que essa mulher vence por conta da fé que Jesus deu a ela é a barreira de lidar com o problema da filha. Ela estava em casa, a sua filhinha, talvez uma adolescente, uma criança, ficou endemoniada, gente. Isso é uma coisa terrível ao ser humano, que é ficar endemoniada, possuída por demônios. Isso significa dizer que o demônio está comandando a mente daquela pessoa. Ela perdeu a sobriedade, ela perdeu a razoabilidade, ela perdeu tudo isso. E quem manda numa pessoa possessa por espíritos é o demônio que a possui.
Aí joga no chão, joga no fogo, como diz a palavra em outro episódio. Acontece tantas coisas com uma pessoa endemoniada. Muda a sua feição, muda o seu jeito, muda a voz. Ou sorrateiramente, ela age ardilosamente, sem as características tradicionais de uma pessoa possessa por demônios, mas é demônio na mesma. Através de entendimentos filosóficos, de doutrinas que são contra a palavra de Deus, heresias. A mulher tinha aquele problema em casa, a sua filha endemoniada, e ela vence a barreira. Sabe qual foi a barreira que ela venceu? De deixar a filha em casa e ir atrás de Jesus, do Jesus que ela ouviu falar. Ela vence essa barreira. Uma mãe vence essa barreira de lidar com o problema, de deixar a sua filha em casa, doente, possuída por demônios, mas indo atrás de uma solução. A terceira barreira que essa mulher vence é a barreira de adorar um Deus que mal ela conhece. A Bíblia diz que ela chega a Jesus e ela se prostra, e Mateus vai dizer que ela adora. Ela adora ao Deus que mal ela conhece. Gente, eu vou adorar um Deus que eu não conheço, que eu tenho pouca intimidade, que eu tenho pouco relacionamento, que eu tenho pouca experiência. Essa barreira pode ser a nossa. Quando nós começamos na caminhada cristã, eu vou adorar, vou dizer que Ele é Senhor, que Ele é Rei, eu vou me prostrar, eu vou dedicar a minha vida a Ele, eu vou me submeter a Ele. Há um Deus que mal eu conheço. Isso é uma barreira que tem que ser vencida. E a fé que essa mulher recebe, ela vence essa barreira da estranheza, de lidar com a vida de um crente. Sabe? E o crente, ele com o tempo, ele fica habituado, ele fica conhecedor do ambiente da presença de Deus. Mas para um novo é mais difícil. Ela se sente um peixe fora d'água. Agora tem que vencer a barreira de adorar um Deus que mal acabaram de conhecer. Mas ela adora. Ela adora. Ela adora Jesus. Ela não tinha ouvido nada direito de Jesus, apenas a sua fama. A sua fama é poderosa. Quem Ele é, isso é poder puro de Deus na nossa vida. A quinta barreira que essa mulher lida é a barreira do silêncio de Jesus. Ela fala com Jesus e Jesus dá para ela, sabe o quê? Dá para ela o seu silêncio. Veja lá em Mateus capítulo 15, versículo 23. Ela chega e diz assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, diz o que aí? Não lhe respondeu palavra. No nosso português aqui, deixou ela no vácuo. E olha que ela chega direitinho, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela falou certinho. O que ela falou foi o que o cego falou, foram o que outras pessoas falaram e atendidas por Jesus prontamente. Mas com ela, Jesus deixou ela no vácuo. Jesus deu para ela, sabe o quê? O silêncio. Ela teve que lidar com o silêncio de Jesus. Isso é uma barreira. Isso é uma barreira. Ela teve que lidar com a grande fala do silêncio de Jesus.
Porque Jesus do silêncio está falando. Você está vivendo um tempo de silêncio de Jesus. Ele está falando. Por isso que ele é poderoso, gente. Ele fala até no silêncio. E ela teve que lidar com isso de uma maneira espiritual. Por que ela reage de maneira espiritual? Por que ela lida de forma espiritual? Porque ela foi transformada numa pessoa espiritual. Porque ela recebeu a fé que vem do Senhor pela pregação da palavra. Aí ela vence essa barreira do silêncio. Ela vence a barreira de se sentir descartada. Ela vem atrás de Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, gritando, porque o que impulsionava ela era a fé e uma necessidade. Eu tenho uma filhinha horrivelmente endemoniada em casa. E ela corre atrás de Jesus e os discípulos dizem para ela. Quer ver? Está aí, ó. Versículo 23 ainda. Ele, porém, não respondeu palavra, deixou ela no vácuo. Jesus, por sua vez. Ih, pastor, fala mal de Jesus. Não estou falando mal de Jesus, não, gente. Calma aí, acabou não. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe. Falaram o que é para ele? Despede-a. Em outra palavra se livra disso. Se livra disso, Jesus. Ô, mulherzinha, já pensou ela com aquela voz enjoadinha? Se livra dessa mulher está gritando demais no meu ouvido. Não aguento, manda ele embora, Jesus. Despede essa mulher. Vem clamando atrás de nós, ou seja, estão incomodados com a intensidade da necessidade, o impulso da fé que havia naquele coração em ir a Jesus, em pedir a Jesus. E ela teve que lidar com essa outra barreira, a barreira de se sentir descartável, descartada. Já se sentiu descartado? Quem está descartando aqui são os discípulos. Já se sentiu descartada? Ela teve que vencer aquela barreira, e ela podia vencer aquela barreira, porque ela tinha no seu coração uma fé que vem pela pregação da palavra de Deus. Há uma outra barreira. Ih, pastor, tadinha dessa mulher, já é a sexta? É a sexta barreira. A barreira de ser provada além da prova que trazia. A barreira de ser provada além da prova que trazia. Ih, pastor, o senhor não diz na Bíblia que não seremos tentados além daquilo que podemos suportar. Provados. Paulo disse, uma tribulação ou prova me sobreveio, que eu desesperei da própria vida. A provação pode ir além. Ou você esqueceu que o vaso que entra no forno, qual é a temperatura que ele recebe para ser preparado? Em torno de 800 graus. O que é isso? É além. É além. Prova bíblica pode ser além do que você e eu possamos suportar. Entenda isso. Ela teve que superar a barreira de ser provada além do que ela já trazia de prova. A prova era, a sua filha está endemoniada em casa. E agora a prova qual é? Veja em Marcos capítulo 7, versículo 26. Marcos 7, 26. Esta mulher era grega. Alguém pode ligar a luz aqui para mim? Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava que lhe expelisse o demônio de sua filha. É a prova que ela trazia. Agora olha no 27. Obrigado. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que eu fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha aí. Ela chega, resolve o meu problema. Eu falo assim, não é bom. Não é bom pegar o pão que é para os filhos e dar para os cachorrinhos. Que prova, hein? Ela poderia ter entendido aquilo como passa fora. Já foi descartada pelos discípulos. Agora Jesus coloca para ela uma barreira.
Você não vem em primeiro lugar. Primeiro são os judeus, depois são os gregos, os gentios. Aguenta aí, segura. Mas ela teve que aprender a vencer a barreira da prova, além da prova que ela trazia. E sem reclamar. Ih, pastor, ser crente é isso? Ser crente é isso. Ser crente é isso. Está na prova? Pode vir prova aí acrescentando a prova que você está passando. Jesus te deu fé? Você vai vencer. Você vai vencer. Aquela mulher venceu. Ela venceu de maneira maravilhosa. Ela venceu 6 barreiras. A barreira de sentir peixe fora d'água. A barreira de lidar com o problema da filha. A barreira de adorar um Deus que mal acabara de conhecer. A barreira de se sentir descartada por muitos nessa luta. A barreira de lidar com o silêncio de Jesus. A barreira de ser provada além da prova que trazia. Ela venceu todas as barreiras. A razão de Jesus interromper o seu momento reservado que ele queria para descansar ou para instruir melhor os seus discípulos foi por conta de alguém de fé. Eu quero dizer para você, se você é alguém que tem fé, reaja como alguém que tenha fé. Porque Jesus vai se revelar a você no meio das suas batalhas, no meio das suas lutas. Ele há de se revelar. Ele há de estar contigo. E às vezes se apresentando para você como um opositor. Mas Ele é o teu Deus. Ele sabe o que faz quando Ele cria essa barreira. Quando Ele fecha a porta. Quando Ele diz para você não. Quando Ele te dá o silêncio. Quando os discípulos que estão aprendendo dele estão dizendo assim, manda ela embora, ela está incomodando demais, despede. Se você tem fé, você vai conseguir reagir de maneira diferente. Como alguém crente. Da fé. Em segundo lugar, Jesus para o seu silêncio, para o seu descanso, para alguém que tem uma história trivial de fé. E por isso luta e vence as batalhas todas, as barreiras todas. E vence. Em segundo lugar, porque é alguém que continua na adoração. Continua na adoração. Continua na posição. E desta feita, adorando, concordando com Jesus. Jesus diz para ela, deixa primeiro que Far tem os filhos, está falando dos judeus, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela responde para Jesus. O que ela responde? No mesmo tom, na mesma harmonia, na mesma melodia da adoração. Então aquela adoração inicial não era fajuta, não era fake, era verdadeira, de alguém de fé. Olha o que ela responde para Jesus. Primeiro, sim, Senhor. Ela concorda com Jesus. Ela concorda com Jesus. Concorda. Jesus está dizendo? Ele que está falando? Ele que está falando? Concordo com Jesus. Concordo com a palavra de Jesus. Sim, Senhor. Sim, ela concorda. Senhor, ela se submete. Viu aí? O sim é para dizer que ela está com Jesus naquilo que ele diz. O adorador concorda com Deus. O adorador é aquele que se submete ao Deus que é Senhor. Sim, Senhor. E depois, de uma forma respeitosa, que é pertinente do adorador, ela expõe para Jesus, ela não é alienada. Olha aí, o adorador não é alienado. Dá um amém aí. Você fala amém por quê? Dá glória a Deus aí. Você está dando glória a Deus por quê? Não, ela não é alienada. Ela não é massa de manobra. Ela não vai de acordo com a multidão. Ela fala, sim, Senhor, o Senhor está certo.
Eu sou servo do Senhor, Senhor. Mas tem aí, ó, uma coisinha que está escrita aí, ó. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Sabe o que está dizendo? Que tem criança na mesa. Na mesa é na comunhão. Criança é gente sincera, gente pura, gente que tem dó, que tem misericórdia, que pega um pedacinho de pão, às vezes escondido do pai, da mãe, e vai assim pro cachorrinho assim, dá um pedacinho, come aqui, vai assim, escondido. Os cachorrinhos comem da misericórdia, ela está dizendo. Os cachorrinhos comem da pureza. Os cachorrinhos comem do impulso que a fé gera. Os cachorrinhos se alimentam, têm comunhão de quem quer ter comunhão, ainda que seja com a estrangeira. Veja que ela se humilha nisso, não é? Ela se coloca como cachorrinha, né? Veja que ela se revela como alguém carente, né? Come do que a criança dá. Toma aqui, Bob, um pedacinho de carne. Geralmente as pessoas, quando tem o primeiro cachorro, chamam de Bob, né? Lá em casa foi assim, Bob. Eu tinha um Bob. Não pode dar comida de panela para cachorro, faz mal, não sei o que. Vai lá, e dá. Se escondidinho, sabe como? Dá. Essa atitude dela em concordar com Jesus, essa atitude dela em dizer que Ele é Senhor e ela é serva, essa atitude dela de não querer ser alienada. Muitos dizem que crente é alienado. Ela foi além. Ela se colocou no degrauzinho da humildade. E isso brilhou. A fé daquela mulher fez ela brilhar. Então Jesus não estava parando o seu descanso à toa. Tinha alguém brilhando. E ele sabia que ela iria brilhar com o brilho dele mesmo, da fé que ele deu. Aí, gente, Jesus olha para ela, voltando-se para casa. Verso 29. Então, Jesus disse àquela mulher, por causa dessa palavra que foi untada na fé, pode ir. E como? O demônio já saiu da sua filha. Pode ir. Jesus não voou na asa do anjo, não redopiou, não sapateou, não gritou. Porque o que era para ser dito foi dito. O que era para ser testemunhado foi testemunhado. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa deixadas pelas crianças. Isso foi glorioso. Pode ir. Tua filha já está curada. E naquele exato momento, a filha foi liberta. Jesus interrompeu o seu descanso por alguém de fé. Se você veja a importância da gente ser gente da fé, Ele se aproxima, Ele cuida, Ele se revela. Somos incitados nessa manhã pelo Espírito Santo a continuar adorando a Jesus. Essa fase difícil, não é? A continuar adorando a Jesus e concordando, confiando nele, e que Ele nos abençoe. Amém? Glória a Deus. Deixa eu botar aqui minha máscara aqui agora. Vamos nos despedir aqui um pouquinho, viu, gente?
Fique você com essa palavra. Logo mais, 19 horas, estaremos juntos aqui no Facebook. Tá bom? Teremos agora a recepção de novos membros e a ceia do Senhor. Deus abençoe. Logo mais, 19 horas aqui no nosso culto online pela Igreja Congregacional do Bairro Fluminense.